Esse não é o primeiro nem o segundo vídeo no qual eu falo de personalidade e sua relação com as cores de Magic the Gathering, e também não será o último. Essa é a segunda parte, uma série de 2 vídeos, sobre como o comportamento padrão das pessoas pode ser alinhado com cada uma das 10 combinações de 3 cores dentre as 5 do Magic. Se esse é o seu primeiro contato com a lente prismática, talvez você queira ver vídeos anteriores sobre isso de personalidade e como isso se encaixa dentro do universo do Magic, e por isso eu vou deixar alguns links aqui no card e na descrição do vídeo, mas de qualquer forma, agora você está sobre o olhar da lente prismática e hoje a gente vai falar das Wedges de Tarkir. Para você que não conhece o jogo, Magic é um jogo de cartas colecionáveis. Essas cartas são divididas em 5 cores e as cartas sem cor. Essa divisão é feita tanto por questões mecânicas do jogo, como por princípios filosóficos que servem como regras para tornar aquelas cartas, sejam criaturas ou efeitos, mais realistas. Essas 5 cores são branco, azul, preto, vermelho e verde. Temos um vídeo falando profundamente sobre como cada uma dessas cores funciona isoladamente e o que elas representam, mas para os fins desse vídeo podemos resumir como: branco representa a ordem, o azul representa a consciência, o preto representa o mal, de acordo com a definição do D&D, o vermelho representa o caos e o verde representa o bem, também de acordo com a definição do D&D. Antes da expansão Khans de Tarkir, as Wedges tinham como centro a cor que, na interpretação tradicional das rodas das cores, seria inimiga das outras duas. Por exemplo, a combinação entre branco, preto e verde, que atualmente é frequentemente chamada de Abzan, tinha o centro em preto, e em Tarkir esse centro passou a estar no branco. Mais recentemente, Ikoria trouxe de volta essa antiga separação, mas daremos mais atenção para essa separação das Wedges de Tarkir. E existem 2 linhas de tempo em Tarkir. A original, na qual os dragões foram extintos e os guerreiros se dividem em clãs, cada um com seus princípios, e a alterada, na qual os dragões continuam dominando o terreno. Em ambas as linhas temporais, mas especialmente na original, podemos ver que essa expansão foi fortemente baseada na estética e cultura de civilizações asiáticas. Apesar de ser claro e manifesto em Tarkir, e portanto merecer um comentário, eu não vou voltar nesse ponto ao longo do vídeo, porque a ideia aqui é fazer uma análise do comportamento de cada Wedge enquanto tendências psicológicas. Vamos aproveitar que já falamos de Abzan e começar por eles. As Casas de Abzan são um grupo de guerreiros que vivem em desertos e lidam principalmente com o comércio. É um grupo que valoriza fortemente a tradição e a linhagem familiar. Naturalmente, a cor central dessa combinação é o branco, que representa justamente essa ordem e conjunto de regras de funcionamento da sociedade. O preto e o verde, que servem como representantes de como funciona o relacionamento com o mundo externo, aparecem em Abzan na relação conflitante que esse grupo tem com os outros. São extremamente desconfiados em relação a estrangeiros, mas ao mesmo tempo aceitam que novos membros se tornem parte de suas famílias, que são centrais para os Abzan. E assim como no fragmento de Naya, explicado em outro vídeo, a tradição é de extrema importância, mas aqui a tradição tem seu foco em aspectos de ordem e regras de conduta, mais do que uma manifestação primariamente cultural. O vermelho que tinha lá em Naya, que representa os impulsos que deram origem à própria tradição, aqui é substituído pelo preto, que representa a ideia de ser capaz de subjugar as regras do mundo natural, caso deseje. Podemos também traçar um paralelo com Bunt, outra combinação que tem em suas cores o branco e o verde, mas que na qual a parte azul faz com que exista tanto uma incorporação das regras sociais por parte do indivíduo, como um respeito a essa individualidade, permitindo uma mudança constante naquilo considerado tradicional. Em suma, uma pessoa alinhada com as casas de Abzan é uma pessoa que tende a agir de forma tradicionalista, leal ao seu grupo, mas especialmente leal às regras desse grupo, acima de sua linhagem cultural. No caso do Abzan, isso facilita sua existência em um ambiente extremamente hostil, assim como a coesão nos combates. Na atualidade, poderíamos considerar esses combates como sendo embates normais do dia a dia, mas ao mesmo tempo anda lado a lado com o dogmatismo. E a cor central do Abzan é branco. E para facilitar, vamos seguir a ordem tradicional das cores e falar da Wedge que tem o centro na cor azul, Jeskai. Antes de Tarkir, a combinação de branco, azul e vermelho era chamado de Haka, e tinha como cor primária o vermelho. No entanto, no chamado Caminho Jeskai, esse centro foi modificado para o azul. Essas 3 cores fazem parte do que eu chamei de eixo interno no vídeo das 5 cores, com a aproximação de branco, azul e vermelho com os conceitos psicanalíticos de super-eu, eu e isso, respectivamente. A explicação detalhada está lá no outro vídeo, mas o resumo é que essa é uma combinação que reconhece que existe um mundo interno, composto por outros seres sencientes, assim como você,
mas não está preocupada com a relação direta com eles. Não é a imposição, frequentemente egoísta, dos próprios desejos, como é o caso de Grixis, nem o desprezo pelo meio externo de Esper. Jeskai busca a perfeição por meio da integração da sistematização e ordem que o branco permite e o impulso e a motivação oriundo do vermelho, sempre moderados pela centralidade no azul. O nome Caminho Jeskai é particularmente pertinente, pois assim como um caminho físico, cabe apenas a você, individualmente, percorrer. Mas o objetivo não é apenas a melhora individual, mas sim a busca da perfeição como um todo. Jeskai é, então, uma combinação extremamente autocentrada, que reconhece o mundo externo, mas considera que ele importa menos do que os processos internos. Isso representa bem o que eu chamei de eixo interno, mas se tem um eixo interno, deve ter um externo, certo? Sim, esse eixo externo é composto pelo preto e pelo verde, e podemos resumir bastante por: o mundo existe para mim ou eu faço parte do mundo, que representam preto e verde, respectivamente. Combinando essas duas cores com o azul, temos um trio de cores que costumava ser chamado de Ana, e com a chegada de Tarkir, passou a ser chamado de Sultai. Dessa forma, o centro da combinação mudou de verde para preto. Essa wedge ignora instintos e regras, e ao mesmo tempo que suas ações podem parecer contraditórias para terceiros, seus princípios são bastante equilibrados. Não existe espaço para dúvida, já que as regras do mundo já estão ali e seus objetivos pessoais também, e a única coisa que resta ser feita é executar esses objetivos. A pessoa alinhada com as ideias Sultai vai ter, com frequência, comportamentos manipuladores, mas não como Grixis e Esper. Sultai não busca o sentimento de superioridade por saber como utilizar as regras ou a realização de suas vontades pessoais, mas sim a determinação quase absoluta para realizar os objetivos que definiu para si. Pode ser uma pessoa ambiciosa, que reflete o centro no preto, mas se o verde, quando sozinho, está frequentemente associado àquilo que é moral, e o preto isoladamente representa aquilo considerado imoral, quando juntamos os dois, com a mediação do azul, temos um conjunto de ideias essencialmente amoral, determinado apenas a realizar seu objetivo. A combinação de branco, preto e vermelho já foi chamado de Dega, e nessa época tinha o centro no branco. No entanto, em Tarkir, o centro foi modificado para o vermelho, e a filosofia da Horda Mardu reflete bem isso. É um grupo guerreiro por excelência, e admiram a rapidez e a certeza, principalmente dentro das batalhas. O vermelho fornece o ímpeto e a vontade, que tem o apoio da lei internalizada do branco e a determinação necessária para impor tudo isso a terceiros do preto. Essa combinação de características permite que os Mardu tenham muita segurança em seus caminhos, que talvez para as outras wedges parecessem loucura, e que sejam capazes de seguir esses caminhos na prática. Jund, um dos fragmentos de Alara, segue a ordem natural das coisas por adaptação, e Naya segue um caminho que busca a harmonia, mesmo que conflitos possam ocorrer para isso. Em uma pessoa alinhada com o Mardu, esses conflitos são justamente a parte central da vida. A vida é difícil, mas a ousadia, a imprevisibilidade e a capacidade de agir de uma forma tão absurda, sem que o medo de falhar te segure, é a característica que rege a forma dessas pessoas lidarem com a maioria das situações do cotidiano. E por fim, temos a wedge centrada em verde, Temur. Antes de ser chamada de Fronteira Temur, essa combinação, formada por azul, vermelho e verde, era frequentemente chamada de Seta, e tinha o centro na cor azul, e apenas em Tarkir que foi modificada para ter o centro em verde. A palavra fronteira no nome dessa wedge é particularmente bem escolhida quando entendemos o pensamento da combinação, tanto pela sua relação com a natureza, como com a aproximação com a ancestralidade. Naya valoriza suas tradições naturais e Band tem orgulho dos valores da comunidade, mas nenhuma das duas tem a relação simbiótica que os Temur têm com a natureza. A combinação de verde e vermelho representa bem os instintos e impulsos naturais dos seres vivos, e, alinhados ao azul, representam o ser humano totalmente alheio à civilização e ganância. Sua vida passa por sua tribo de uma forma tão orgânica, não regida por leis, mas pela naturalidade no processo de ancestralidade, e não existem objetivos a serem alcançados além da manutenção daquilo que já existe. A pessoa ligada com Temur é uma pessoa muito prática. A realidade da experiência já basta, não sendo necessária a criação de objetivos para ganhos pessoais ou regras sociais para conter esses mesmos objetivos ou comportamentos. É uma pessoa que não apenas se vê pronta para encarar o seu destino, mas não faz questão nenhuma de tentar mudá-lo. As ações tendem a ser simultaneamente ponderadas e impetuosas, com uma ferocidade instintiva que foge às outras combinações.
Terminamos então todas as 10 combinações de 3 cores, dentre as 5 presentes em Magic the Gathering. Como essa é a parte final desse tipo de combinação, vou fazer uma breve retrospectiva dos fragmentos de Alara e das Wedges desse vídeo aqui. Lembrando que essas associações não têm como objetivo serem um limitador de possíveis atividades e comportamentos humanos, mas sim servem para aproximar essas combinações de alguns dos comportamentos que as pessoas tendem a ter no seu dia a dia. Então vamos começar com os fragmentos lá de Alara. A pessoa de Bunt costuma se guiar baseado no seu conceito de comunidade, e que isso seria benéfico a ela. Aqueles alinhados com Esper têm como foco o destaque individual e buscam os meios para obtê-lo. Em Grixis, existe a necessidade da imposição de sua vontade pessoal por qualquer método possível. Já Jund é a representação da lei do mais apto, e aquele que se encontra ali está correto. Naya é o fragmento da harmonia, ainda que conflitos possam acontecer em busca dela. Já nas Wedges, Abzan representa as pessoas que tendem a agir de forma tradicionalista, um conservadorismo de costumes e pensamentos, buscando manter a ordem social. O caminho Jeskai é aquele que é seguido pelas pessoas que buscam a perfeição em absoluto, não apenas de si mesmas, mas pelo próprio conceito de tudo ser como deveria ser. As pessoas que têm uma determinação quase absoluta e que realizam essa determinação a qualquer custo, mas sem necessariamente ser algo para um benefício próprio, se encontram muito próxima aos Sultai. Mardu é o Ed daqueles que têm como característica a audácia, pessoas corajosas e destemidas, ainda que isso às vezes leve para uma precipitação. Por fim, Temur é o Ed daqueles que enxergam na natureza e em seus ancestrais não apenas a origem, mas também seu destino. Pessoas essas que podem ter problema com regras sociais, mas nas quais esse problema se encontra muito mais na restrição ao percebido destino do que na limitação de suas vontades pessoais. Eu espero que você tenha gostado dessa minissérie. No próximo eu vou juntar as combinações de 4 cores com a combinação da totalidade de 5 cores. Se você não viu algum dos vídeos anteriores, dá uma olhada lá no canal. Eu vou deixar o vídeo logo anterior dessa sequência de 3 cores aqui no card. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.